Eu queria fazer dois comentários breves, tentando, em primeiro lugar, articular, mas separar a questão e pegando as questões que foram levantadas e os comentários que foram colocados. Em primeiro lugar, a guarda em si, queria apenas ponderar algumas coisas, e depois o porquê e como enfatizar alguns aspectos da guarda compartilhada a ser ou não ser efetivamente um antídoto contra a alienação parental. Sobre a guarda, eu queria primeiro partir da constatação de que praticamente ninguém sabe nada, ou, melhor dizendo, todo mundo tem uma opinião diferente sobre o que seja a guarda. Se a gente conversa com operadores de direito, com profissionais, com colegas, etc., para uns a guarda é só tomada de decisão, não tem nada a ver com convivência, para outros... Vejam bem, aqui cada um pode ter uma opinião diferente, ou uma visão diferente, ou até uma interpretação diferente. E quando isto é assim, nós temos que ir àquilo que, pelo menos temos que recorrer àquilo que não está sob opinião, né? Que é a letra da lei. O que é a guarda na letra da lei, seja no Código Civil ou no Estatuto da Criança e Adolescente? A guarda é um dos atributos do poder familiar. A guarda não é algo que corre por fora do poder familiar. A guarda não é algo paralelo ao poder familiar, que cada um dá uma interpretação diferente. A guarda é um dos atributos centrais do poder familiar. Cada vez que se caracteriza o poder familiar, se diz a criança esteja sobre o cuidado, proteção e guarda. Então, a guarda é um momento, é um elemento, é um pilar do poder familiar. Então, é isto que nos importa. Muito menos a opinião de cada um, ou a compreensão de cada um, e muito mais a lei. Então, se a lei, ou as leis, porque estamos falando de duas leis fundamentais, Estatuto da Criança e Adolescente, Código Civil, e leis, digamos assim, complementares, etc., como a própria lei da guarda compartilhada. Então, se a guarda é um elemento, é um pilar, é uma coluna vertebral do poder familiar, aí temos que pensar o que acontece com o poder familiar quando há separação entre os genitores. O poder familiar se preserva e na sua plenitude. Quando os genitores se separam, inclusive na separação em litígio, inclusive havendo violência doméstica, o poder familiar não desaparece. Os deveres e direitos, muito mais deveres dos genitores e muito mais direitos dos filhos, não desaparecem com a separação conjugal, com o divórcio, mas se mantém na sua plenitude. O Código Civil diz muito claramente quando esse poder familiar vai entrar em suspensão ou até vai ser, agora fugiu a palavra específica, vai ser retirado. Fora esses casos de violência, de abuso, de maltrato, de descumprimento dos deveres parentais, etc., fora esses casos que estão muito bem estabelecidos na lei, no Código Civil, principalmente, quando o poder familiar é suspenso, o poder familiar se preserva independentemente da situação conjugal e da relação ou do tipo de relação entre os genitores. Se preserva o poder familiar e esse poder familiar se preserva na sua plenitude, na sua indivisibilidade, na sua impossibilidade de transferência ou até de renúncia, não pode se renunciar ao poder familiar, então a guarda, enquanto momento, enquanto pilar do poder familiar, tem que estar presente. Nós não podemos pensar, a guarda se dá para quem?
em tese, no espírito da lei, e eu diria muito mais, né, na letra forte das leis, a guarda não é algo que fique, a não ser quando há motivação para retirar a guarda, quando há motivação para retirar ou suspender o poder familiar, a guarda não poderia ser objeto de reflexão. O poder familiar está presente, então a guarda está presente. Né? A lei da guarda compartilhada, ainda mais, não fala de convivência igualitária, mas fala de convivência equilibrada. Isto significa, e aí sim, aí entram as interpretações. O que é equilibrado? Equilibrado, na lei brasileira, não se estabelece nada, apesar de que o bom senso e o bom critério, a sensatez, pode nos dizer que o mínimo de equilíbrio é um terço de tempo de convivência com um, de mínimo, e o máximo de 2/3 de convivência com outro. Não estou citando 1/3 e 2/3 por especulação minha. É isso que aparece na normativa ou nos documentos internacionais como o mínimo de convivência para ter uma convivência equilibrada. Aqui eu quero fazer 2 ponderações ainda sobre a guarda. Sobre a primeira questão. E quando os pais moram em cidades diferentes, em estados diferentes, em países diferentes? Bom, aqui entra o que a própria lei da guarda compartilhada diz, havendo condições objetivas. Se os pais moram em cidades diferentes, não há condições objetivas para uma convivência equilibrada neste sentido. Porque a criança não pode estar, uma semana vai para uma escola, outra semana vai para outra escola. A guarda compartilhada não equivale a guarda alternada. Parece sinônimos, mas não são. Guarda alternada é algo que não existe na legislação brasileira, mas é uma guarda unilateral que se alterna, um tempo com um tempo com outro. É como se quando o filho está comigo, as decisões são minhas, e quando está com o outro, as decisões são do outro. Não. A guarda compartilhada quer dizer que, independentemente de com quem esteja a convivência, o poder de decisão, de participação das decisões centrais da criança continuam sendo compartilhadas. Quando moram em cidades diferentes, bom, aí há uma impossibilidade da convivência equilibrada material. Mas temos que ter muito cuidado. Essa mudança de domicílio, muitas vezes, é feita justamente para afastar o filho do outro ou da outra genitora ou genitora. Então, a gente tem que ter o olhar para determinar se essa própria mudança de domicílio, mudança para outra cidade, para outro estado, etc., não é exatamente um meio de prática de alienação parental. Eu queria, numa última questão sobre a guarda, também foi colocado aqui, e esse é um discurso muito comum. Aliás, é tão comum que a lei da guarda compartilhada 2008, ela não prosperou. Porque a lei de 2008, que é a primeira lei da guarda compartilhada, depois foi substituída pela lei de 2014, a lei de 2008 dizia as palavras mágicas: a guarda será compartilhada havendo condições. O que interpretaram os juízes? Que para haver condições tem que haver harmonia, tem que haver entendimento. Pronto, não há harmonia, não há entendimento, há desentendimento, há conflito entre os pais, então a guarda será unilateral. Com todo o processo, o argumento que parece
justificável, teoricamente, né, de que é para proteger as crianças desse conflito, etc. Mas para proteger a criança desse conflito, você elimina um direito fundamental da criança, que é a convivência com ambos genitores, suas famílias extensas e a formação de identidade, tudo e tudo demais, que está ligado, inclusive, ao poder familiar. Em segundo lugar, se o conflito é pretexto para guarda unilateral, aquele genitor ou genitora que quer a guarda unilateral e que quer afastar, a partir da prática da alienação parental, o filho do outro genitor ou genitora, vai estimular o conflito, que é a coisa mais fácil. Se havendo conflito, não se dá a guarda compartilhada, então eu que não quero a guarda compartilhada, eu que quero afastar meu filho do outro genitor ou genitora, vou estimular o conflito. Porque aí o mecanismo é imediato, é guarda unilateral. Então, não é um impedimento, não é um impedimento que não haja entendimento entre os genitores, e a lei de 2014 diz isso expressamente: a guarda será compartilhada independentemente de haver entendimento, consenso ou não entre os genitores. Não é um impedimento. Por quê? Porque é óbvio que se há consenso, se há harmonia, como foi dito, se há bom senso, etc., entendimento entre os genitores, é tudo mar de flores. É claro que isso é o ideal, mas esqueçam isso, porque se há harmonia e consenso entre os genitores, esse caso nunca vai chegar ao Poder Judicial. Só vai chegar como um caso para nós atendermos porque não há consenso e entendimento. Então, nós temos que saber lidar com a situação e com os direitos da criança, etc., quando não há entendimento, porque, repito, quando há entendimento não chega a nós. Só chega a nós quando não há entendimento. Então, a falta de entendimento não pode ser um pretexto para a guarda unilateral. Porque, repito, e aí eu vou no início, se a guarda for unilateral, o não guardião tem seu poder familiar recortado, porque guarda é um atributo, é um pilar do poder familiar. E poder familiar não é apenas o poder familiar do genitor. Ah, coitado dele. Não, é o direito da criança. O poder familiar não é unipessoal, só envolve o genitor. Não, o poder familiar fala de uma relação genitor ou genitora e criança. Então, se eu recorto o poder familiar do genitor, eu estou recortando os direitos da criança. Então, vejam, sobre guarda, temos que cavar muito mais a fundo do que o lugar comum, do que a confusão generalizada que existe, né? Do que o discurso de que a guarda não é convivência, de que a guarda guarda é um atributo do poder familiar. Agora, de forma muito mais rápida, eu quero salientar o que a Gabriele já colocou, né? E que é digamos, a chamada da nossa aula de hoje. Por que a guarda compartilhada, em tese, é um antídoto contra a alienação parental? E aqui eu preciso fazer duas breves ponderações. Em primeiro lugar, não significa afirmar que guarda compartilhada anula alienação parental. Não. Pode haver guarda compartilhada e um dos genitores, ou os dois, quererem promover a prática da alienação parental. Aliás, a prática da alienação parental pode existir ainda dentro da relação conjugal. Você ter uma relação conjugal, os genitores estão em união estável, em casamento, etc., e há a prática da alienação parental. E não elimina,
a prática da alienação parental, mas inibe seu fundamento, esvazia seu fundamento. Por que esvazia o fundamento? Porque, como nós já vimos nas unidades, nas aulas anteriores, nas unidades anteriores, o propósito e o fundamento da alienação parental, da prática da alienação parental, nós já não entramos naquele discursinho que síndrome de alienação parental se confunde com prática. Nós já sabemos, são duas coisas articuladas, eventualmente, mas diferentes. Estamos falando da prática da alienação parental. Qual é o objetivo, o fundamento da prática da alienação parental? É impedir ou dificultar o contato do filho com outro genitor ou genitora, quebrando o laço de parentalidade. Então, se este é o fundamento, se este é o objetivo, havendo guarda compartilhada e convivência equilibrada ou igualitária, esse fundamento se esvazia. Eu posso continuar praticando alienação parental, falando mal do genitor, da genitora, tentando dificultar, tentando isso, tentando não repassar informação, tentando colocar os meus filhos contra o pai, contra a mãe, mas, na prática, haverá o convívio com outro genitor ou genitora que permite as condições para reverter essa prática. Além de que o convívio em si já garante que os objetivos da alienação parental não serão plenamente satisfeitos, plenamente realizados. Eu não vou poder impedir o contato do meu filho com outro genitor ou genitora, porque há a guarda compartilhada. Então, é nesse sentido que inibe. Não quer dizer que a guarda compartilhada cria uma aureola de consciência entre os genitores que não desenvolverão a prática da alienação parental. Não, podem continuar com essa prática, só que ela vai ficar esvaziada. Ela não vai ter efetividade, pelo menos não plena efetividade. E aqui eu queria fazer uma ponderação para quem já viu a live, ou quem vai ver a live, onde o Douglas Phillips Freitas, a live é com dois renomadíssimos advogados, Douglas Phillips Freitas e Conrado Paulino, que, no caso do Douglas, ele vai afirmar que, sim, a guarda compartilhada, em tese, atenta contra a alienação parental, mas ele vai dizer o seguinte, eu quero ponderar e finalizar com isso. Ele vai dizer: a guarda compartilhada, no entanto, não tem nenhum impacto jurídico. Por quê? Porque ele vai dizer, com ou sem guarda compartilhada, a lei garante acesso à informação do não guardião. A guarda unilateral não permite, no Brasil, que o genitor não guardião não tenha o direito de ter toda a informação sanitária e educacional do seu filho. A escola do filho ou da filha não pode dizer, olha, a genitora, o genitor guardião, que é o que paga a matrícula, etc., não me permite dar informação. A escola é obrigada. A lei obriga, a lei garante o direito, mesmo o genitor não guardião, sob guarda unilateral, tem o direito a ter toda a informação. Ainda mais, diz o Conrado, vocês vão ver na live, mas estou dizendo isso justamente para fazer essa ponderação que eu quero fazer. Ainda mais, para viajar para o exterior, mesmo sob guarda unilateral, tem que ter autorização do genitor guardião e do genitor não guardião. Então, ele vai dizer, a guarda compartilhada juridicamente não muda nada. O que muda, ele diz, é o tempo de convivência. Isto é importante, mas precisa ser ponderado uma questão. Isto é importante por quê? Porque no discurso que nós estamos acostumados a ouvir entre operadores do direito, promotores, juízes, etc.,
Nós ouvimos muito esse discurso, que guarda é decisão, mas não é convivência. Guarda é uma coisa, convivência é outra. O que é, em primeiro lugar, um contrassenso linguístico, porque no idioma português, guarda envolve convivência. Linguisticamente, na língua portuguesa, né, a guarda quer dizer contato, quer dizer, como a Gabriele colocava no início da exposição, quer dizer resguardo, quer dizer convivência, é estar comigo. Então, não há guarda sem convivência. A guarda pressupõe a convivência. Mas ainda mais, como eu dizia no início, a guarda é um atributo do poder familiar. Só que, então, o Conrado aponta bem que não basta a guarda nesse equivocado sentido, porque tem que haver a convivência. Mas eu acho que é importante dizer, e ele não disse na live, que a própria lei da guarda compartilhada não estabelece apenas, não caracteriza a guarda compartilhada apenas como compartilhamento de informações e de decisões. A lei da guarda compartilhada diz convivência equilibrada. Então, para nós, na ordem jurídica brasileira, guarda é convivência equilibrada. E repito, aqui não interessa a minha opinião, a tua opinião, a opinião dele, do juiz, do procurador, né, do advogado X, etc. e tal. Aqui o que importa é a lei. A lei, primeiro diz, guarda é poder familiar. Segundo, a lei diz, guarda não é só tomada, compartilhamento na tomada de decisões, mas é convivência equilibrada. Isto é lei. Sobre isto não há, podemos opinar, discordar, como podemos discordar de muitas leis, mas inclusive o nosso código de ética, e agora estou falando dos assistentes sociais, não sei dos psicólogos, né? O nosso código de ética nos orienta a trabalharmos, né, com respeito à legalidade. Então, na lei, guarda e poder familiar correspondem. E na lei, guarda e envolve convivência equilibrada.